para o Senhor. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 26. Capítulo 26. Glória a Deus. Versículo de número 49. Capítulo 26, versículo de número 49 e 50. Quem achou, diga amém. Se por acaso existe alguém que veio desprovido da sua Bíblia ou não tem uma Bíblia, acompanhe a leitura pela tela para que você seja abençoado pelo Senhor. Diz o texto sagrado: e logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Versículo 50, de novo. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Feche os seus olhos, por favor. Espírito de Deus, no nome santo do seu Filho Jesus Cristo, nós oramos agora e pedimos as tuas mais ricas bênçãos dos céus sendo liberadas sobre esta igreja. É uma noite de Santa Ceia, é uma noite especial, não é um dia comum, é um dia em que a igreja se reúne em tua presença para fazer memória do Senhor, como diz a tua palavra. E eu quero, Senhor, te agradecer pela oportunidade tão linda que o Senhor nos dá de poder bendizer o teu nome e fazer memória do Senhor nesta noite. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor abra o entendimento da tua igreja, para que com clareza nós possamos entender a tua palavra. E que também, Senhor, a revelação do seu Espírito ela venha, para que nós possamos, ó Deus, receber de ti as porções mais lindas que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Permita-me, Senhor, ser instrumento de Deus para a vida da sua igreja. Permita-me, ó Deus, ser boca do Senhor, ser apenas um canal, nada mais do que isso, Senhor. E que ao terminarmos essa palavra, o teu povo esteja mais íntimo de ti, esteja mais perto da tua presença, esteja mais próximo da sua bênção, esteja, Senhor, mais próximo da sua vitória, porque a tua palavra, ela nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus. Então, em nome de Jesus, que esta palavra, ela venha nos dar essa capacidade nessa noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus, é a minha oração, é o meu desejo, juntamente com a tua igreja, para a glória de Deus Pai. Quantos podem dizer amém? Amém. Muito bem. Noite de Santa Ceia, capítulo 26 de Mateus. Irmãos, eu entendo que de todos os evangelistas que escreveram sobre a vida de Jesus, eu entendo que o evangelista Mateus, ele foi, de todos, de Marcos, de Lucas, de João, ele foi aquele que mais se aproximou da realidade da vida de Jesus. Esse versículo que nós lemos aqui, o 49, e os 50, especificamente os 50, quando Jesus diz: amigo, a que vieste?
ele refere-se ao momento da prisão de Jesus. Diga comigo, prisão de Jesus. Deixa eu dar um tema para essa ministração, antes mesmo de nós percorrermos essa palavra. Deixa eu dar um tema para essa ministração. Diga assim comigo: discípulos parecidos com Jesus. Sozinhos, por favor. 1, 2, 3. Uma vez mais. Muito bem. Jesus ele pronuncia essa palavra justamente no momento em que ele vai ser preso, no momento em que ele vai ser levado pelos soldados romanos. Essa frase Jesus ele libera justamente no momento crucial da sua vida. Mas se você quiser acompanhar a história bíblica que nós vamos meditar nessa noite de Santa Ceia, você pode voltar aí para o versículo de número 1 do capítulo 26 e você vai encontrar toda a história. São 3 capítulos que eles anunciam os momentos que antecedem a morte do mestre. Essa história ela começa numa quarta para quinta-feira. Era uma quarta para quinta-feira quando começa essa história no capítulo 26. E ela vai terminar numa tarde de sábado para nós, num domingo pela manhã para os judeus. E aqui a história conta que Jesus ele havia acabado de concluir uma bela pregação, um belo discurso. E no seu discurso Jesus diz no versículo de número 2, ele anuncia para as pessoas, ele diz assim: vocês sabem que daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem, ele está falando dele, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então veja bem, Jesus ele sabia exatamente o que aconteceria com ele, sim ou não? Se ele não soubesse, ele não daria a data exata, ele não diria exatamente o que ele está dizendo. Então ele diz assim: daqui 2 dias é a Páscoa, e eu, o Filho do Homem, eu vou ser entregue para ser crucificado. E depois que Jesus fala isso, a Bíblia diz aqui que os sacerdotes e os escribas, eles começam agora a buscar ocasião. Eles fazem uma reunião na sala do sumo sacerdote, que se chamava Caifás. Eles se reúnem na casa de Caifás, e agora eles começam a procurar uma maneira de como cumprir aquilo cujo qual eles haviam programado para a vida de Jesus. Mas eles não sabiam que essa programação humana, ela estava na programação do céu. Eles não sabiam que aquele projeto humano estava na programação de Deus. Antes dos homens programarem a morte de Jesus, o próprio Pai já havia programado que através da morte o seu Filho levaria sobre ele os nossos pecados, as nossas dores e as nossas iniquidades. Logo, nós entendemos que a morte de Jesus não foi, na verdade, um projeto humano, foi o cumprimento de um projeto divino. Foi o cumprimento de um projeto celestial. Mas os homens achavam que eles é que eram poderosos e donos desse projeto. E eles consultavam mutuamente um ao outro. E qual era o objetivo dessa consulta? Achar uma falha em Jesus, achar um defeito em Jesus. Eles precisavam achar um motivo para colocar Jesus Cristo na cruz. Haja vistas, a cruz era um tipo de morte que era dado a pessoas dos tipos mais terríveis que vocês possam imaginar. E então, naquela conversa na casa de Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Sacerdotes eram os homens poderosos. E quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que tinham a responsabilidade de transcrever todas as cenas e os fatos, então, da época. E então, num determinado momento, na casa de Caifás, alguém diz assim:
não vamos pegá-lo durante a festa da Páscoa, para que não haja alvoroço entre o povo. Ou seja, eles sabiam que no meio do povo haviam aqueles que amavam o Cristo. Eles sabiam que no meio do povo haviam aqueles que eram apaixonados por Jesus, que amavam Jesus. Então eles criaram um projeto, e o projeto deles era não levantar esta lebre da morte de Jesus durante a festa da Páscoa, para que não houvesse um alvoroço. No meio disso, Jesus ele segue a sua vida naturalmente. No meio disso, Jesus ele continua fazendo a obra que ele havia recebido do Pai. No meio disso, Jesus ele continua trabalhando, ele continua desenvolvendo o seu ministério, ele continua fazendo aquilo que ele recebeu do Pai. E a Bíblia diz que na sua obra ele vai jantar em Betânia. E quando ele chega em Betânia para esse jantar, diz o texto sagrado, no versículo de número 6 a seguir, que ele chega em Betânia na casa de Simão. Simão, que era conhecido como Simão leproso por causa da sua enfermidade. E a Bíblia diz que ali ele vai jantar naquela casa. E ali naquela casa acontece uma cena inusitada. Diz a palavra de Deus que uma mulher, ela pega um vaso de alabastro que era cheio de nardo puro. Que era, pastor, um vaso de alabastro? Gente, um vaso de alabastro era um vaso caríssimo. Era um vaso que não tinha na casa de qualquer pessoa. Era um vaso que não era qualquer nível de pessoas que tinham oportunidade de ter um vaso desse na sua casa. Era um vaso que custava muito caro. E um unguento de nardo puro, o que era, pastor? O unguento de nardo puro era um perfume que não era qualquer tipo de pessoa que tinha dinheiro também para comprá-lo ou tê-lo na sua casa. Logo, esta mulher, ela lançou todas as suas economias para honrar Jesus Cristo. E diz a Bíblia Sagrada que ela vai e pega este vaso e este unguento de grande valor e ela derrama sobre a cabeça do Senhor. E quando ela faz essa ação, ele estava sentado à mesa, diz a Bíblia, e os seus discípulos, especificamente um deles chamado Judas, ele se revolta com aquela atitude, ele se indigna, e ele diz que aquela ação é um desperdício. E quando ele fala que é um desperdício, Jesus ele vem e faz a seguinte colocação, versículo de número 10: por que afligis esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ela está me preparando para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Quando Jesus acaba de falar isso, o que Jesus está fazendo aqui, minha gente? Jesus está fazendo um elogio à ação daquela mulher, porque quando você adora a Deus, quando você adora Jesus, quando você honra o Espírito Santo de Deus, eu quero que você saiba que há uma festa no céu. Por quê? Porque você foi criado para isso, você foi criado para adorar o nome de Jesus. Você foi criado para exaltar o nome de Jesus Cristo. Nós não fomos criados com outro propósito. Nós fomos criados para exaltar e adorar o nome de Jesus. Mas nem sempre a sua adoração, ela vai ser bem vista por todos. Nem sempre a sua adoração, o seu comportamento para com Deus, para com a sua obra, para com o reino de Deus, ele vai ser bem visto e aprovado por todos. Haverão sempre aqueles que vão achar que você é exagerado. Haverão sempre aqueles que vão achar que você não precisava ter feito aquilo que você fez, que você não precisava ter derramado todo aquele azeite, que você não precisava ofertar como você oferta, que você não precisava ser fiel como você é, que você não precisava orar como você ora, que você não precisava ser obediente como você é, que você não precisava servir como você serve. Há uma luta estabelecida entre a carne e o espírito, entre as trevas e os céus, entre o poder de Deus e o poder das trevas. E Satanás, ele vai sempre querer desmerecer o seu serviço a Deus. Mas uma coisa eu te digo nessa noite, profeticamente para a glória do Senhor: tenha certeza, tenha convicção de que quando você adora a Deus, o inferno pode ficar revoltado como for, mas há uma festa no céu e o Senhor está te elogiando. Ele está dizendo para você: eu vou me lembrar disso, eu vou me lembrar disso,
quando você mais precisar, eu vou lembrar o que você fez. Quando você mais precisar, eu vou lembrar da sua oferta, mulher, homem de Deus. O Senhor disse isso para os seus discípulos. A história segue, e nós vemos no versículo 14 a seguir, que um dos 12, que é o próprio Judas, ele vai ter com os principais dos sacerdotes. Agora ele chega e faz uma proposta para os principais dos sacerdotes, e Jesus para ele tinha tão pouco valor, que ele faz a seguinte pergunta para os sacerdotes. Ele diz assim: o que vocês querem me dar para que eu o entregue a vocês? Vocês estão procurando um motivo para pegá-lo, vocês estão procurando um motivo para prendê-lo, vocês estão procurando um motivo para acabar com a sua história, e eu posso entregá-lo a vocês. O que vocês podem me dar para que eu possa entregá-lo a vocês? E nesse momento diz o texto sagrado no versículo 15, que eles oferecem a ele 30 moedas de prata. Isso mesmo, 30 moedas de prata era o preço da vida de Jesus para um homem que havia convivido com ele durante 3 anos e meio. Judas talvez ele tivesse as suas desculpas para vender o seu mestre. Judas talvez ele tivesse as suas argumentações para vender o seu mestre. Argumentações que muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, também temos as nossas. Por exemplo, o Senhor está demorando em me responder, por isso eu vou para o mundo, eu vou voltar para o vômito do diabo, eu vou voltar para as práticas do inferno, eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. Judas provavelmente ele tinha as suas colocações também. Provavelmente Judas ele poderia alegar que ele não era amado como João era. Ele poderia alegar que ele não tinha a atenção que Tiago tinha. Ele poderia alegar que ele não era chamado para particularidade como Pedro foi chamado. Momentos mais à frente vocês vão perceber isso. Mas a verdade é que, na realidade, ele buscava uma oportunidade para o entregar. Pastor, está escrito isso na Bíblia? Versículo de número 16, a Bíblia diz: desde então ele buscava uma oportunidade para o entregar. Por quê? Porque existem pessoas que vivem dentro da casa de Deus, mas para eles o pecado é como uma questão de oportunidade. Ele espera uma oportunidade, ela espera uma oportunidade que para Deus é uma chance de você provar que é fiel, uma chance de você provar que ama o Senhor, uma chance de você provar que você não está aqui por acaso, que você reverencia o nome dEle, que você de fato é servo dEle, que você de verdade ama ao Senhor. Mas não, existem pessoas que infelizmente fazem das oportunidades uma oportunidade para vender o seu Senhor, para mentir em relação ao seu Senhor, e assim segue a humanidade, dia após dia, cada dia mais distante do Senhor. E as suas desculpas são algumas desculpas parecidas com as desculpas que esse homem, que era discípulo de Jesus, ele dava. E a Bíblia diz então a seguir, no versículo 17 adiante, que chegou o primeiro dia da festa da Páscoa, dos pães asmos, e os discípulos, eles chegam para Jesus e perguntam para ele: mestre, aonde é que a gente vai preparar a nossa ceia? Haja vista, nós não temos uma casa, não temos um lugar, nós não temos uma igreja, porque a igreja é um privilégio deste século, não era um privilégio do tempo de Jesus. Mas Jesus, ele age da maneira que ele sempre agiu, com sabedoria e conhecendo o futuro. Então Jesus ele diz assim: olha, lá na cidade, versículo 18, lá na cidade há um certo homem, vocês vão procurá-lo, e quando vocês o encontrarem, vocês vão dizer para ele: o mestre te diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram, diz a Bíblia, como o Senhor Jesus havia ordenado. E quando chegou a tarde, ele assentou-se com seus discípulos para comer. Mas deixa eu te chamar aqui a atenção para um detalhe. Esse homem que foi encontrado pelos discípulos de Jesus, ele não era discípulo de Jesus. Este homem que ofereceu a sua casa, ele não era um discípulo de Jesus. Ele apenas ouviu
a ordem que havia sido dada aos discípulos de Jesus, e ele simplesmente abre as portas da sua casa, para que a sua casa servisse de guarida, servisse de mesa, servisse de local aonde a bênção de Deus pudesse ser estabelecida sobre eles. Por quê? Porque a ceia do Senhor é um motivo de bênção para a vida da igreja. Diz a palavra de Deus que enquanto eles comiam, o Senhor Jesus, então ele começa a chamar a atenção dos discípulos. Ele fala: olha, em verdade vos digo que há um entre vocês que vai ser o traidor. E eles começam a entristecer-se, diz a palavra de Deus, e uns começam a perguntar para os outros: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E o Senhor responde e diz: aquele que coloca a mão comigo no prato, esse é o que há de trair. E o Senhor complementa e diz: em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Bom seria, porque pastor, esse acentuamento no versículo 24, sabe por quê, minha gente? Porque hoje em dia se tornou natural crente dizendo assim: a carne é fraca. Se tornou natural pessoas dando desculpa para o pecado, justificando na sua carne, justificando, quem sabe, as situações adversas, situações que ocorreram e te levaram a agir dessa maneira, ou seja, a justificativa para o pecado. E aí o Senhor vem e diz assim: pode acontecer, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Você há de concordar comigo que uma palavra dessa é para estremecer qualquer discípulo. Você há de concordar comigo que uma colocação como essa era para fazer com que os discípulos parassem todos e dissessem: pode ser você, João, pode ser você, Pedro, pode ser você, Bartolomeu, pode ser você, pode ser você, Felipe, pode ser você, André, mas eu não vou carregar sobre mim esse fardo. Sim ou não, igreja? Ou alguém quer carregar sobre si o fardo da culpa? Quem é que gosta de carregar o fardo da culpa aqui? Quem é que gosta de carregar o fardo da culpa? Ninguém gosta. É algo que não nos agrada. E você pode ver que no versículo de número 25, Judas ele vira-se e ele responde: porventura sou eu, Rabi? E o Senhor não diz nem que é, nem que não é. O Senhor, Ele está mostrando a ele as oportunidades. Então o Senhor diz assim: tu o disseste. É você quem está falando, não sou eu. Alguém que diz que Judas nasceu para trair. Eu nunca li na Bíblia que Judas nasceu para trair. Por quê? Porque trair Jesus é uma escolha. Agradar Satanás, agradar ao mundo, é uma escolha que o ser humano faz. A escolha de Deus é que todos nós sejamos santos como Ele é santo. A escolha do Senhor é que nós busquemos viver e andar em santidade e ser santo como Ele é santo. Por isso Ele não diz diretamente para os seus discípulos: é Judas. Por quê? Porque ele estava mostrando que para esse tipo de pecado não há predestinação.
Ele disse assim: aquele que vai colocar a mão comigo no prato. Ele não disse vai ser Judas. Ele deixava em aberto. Ele estava dando uma lição, como o Senhor dá lições para nós nos dias de hoje. Gente, tem gente traindo Jesus por coisas infímidas. Tem gente traindo Jesus por coisas insignificantes. Tem gente traindo Jesus por coisas banais. Tem gente trocando Jesus por coisas que, na verdade, se você for parar para pensar, o arrependimento maior do mundo, quando você para e você diz: meu Deus do céu, eu pequei por causa disso, eu falhei por causa disso, eu errei por causa disso, eu deixei corromper o meu coração, a minha alma, por causa dessa bobagem. Por isso Jesus, ele não aponta o dedo, ele não fala. Você pode perceber, em momento nenhum Jesus ele vai falar é o Judas, é o fulano. Não, ele não fala, ele deixa em aberto. Ele vai ensinando, ele vai discipulando, como ele faz com a igreja, como ele faz com o seu povo. Ele vai ensinando, ele vai discipulando, ele vai dizendo: meu filho, isso não me agrada, meu filho, seja santo como eu sou santo, meu filho, fuja disso, fuja daquilo, fuja da aparência do mal. Mas ele jamais vai dizer assim: você não tem salvação, você não tem um outro futuro preparado para você. Você nasceu para ser condenado, para sofrer. Você nasceu para ser bandido, você nasceu para ser prostituta, você nasceu para ser traficante, você nasceu para ser ladrão. Não, o Senhor ele diz: todo aquele que se aproxima dele tem direito de ser salvo e de ter os seus pecados lavados e redimidos pelo seu sangue. O pecado é uma escolha pessoal. Ninguém coloca uma arma na cabeça de ninguém e diz assim: olha, você precisa pecar, você precisa cheirar, você precisa beber, você precisa se prostituir. Se você não fizer, você vai morrer. Não, é uma escolha. E as pessoas, infelizmente, não entendem o alerta de Jesus. Então, diz a Bíblia que enquanto eles comiam, Jesus ele tomou o pão, ele partiu, ele entrega aos seus discípulos. Depois que ele entrega o pão e o cálice aos seus discípulos, ele canta uma canção. Eu não sei que canção que foi que o Senhor cantou, mas a Bíblia diz aqui no versículo de número 30 que ele cantou um hino. Ele cantou uma canção com seus discípulos e a história vai se desenrolando. Ele sobe, diz a Bíblia, para o Monte das Oliveiras, para o lugar da oração, e ele leva os seus discípulos com ele para o lugar da oração. Estava se aproximando o momento da crucificação, e a Bíblia diz que quando ele sobe para o Monte das Oliveiras, ele sobe com seus discípulos adorando e cantando. Então Jesus, ele se levanta e faz uma outra pregação para os seus discípulos. Ele diz assim: olha, todos vocês, esta noite, vocês vão se escandalizar de mim. E agora eles ficam impactados, escandalizados do Senhor, porque o Senhor responde e diz: porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Eu quero que você repita comigo, por favor: ninguém surpreende Jesus. Toca na pessoa que está do seu lado educadamente e diga isso para essa pessoa: Jesus não é surpreendido por ninguém. Jesus ele está avisando, ele está falando. E o texto sagrado diz que Pedro, quando ele escuta isso, Pedro, o mais impetuoso, ele se levanta e ele responde a Jesus e diz: Senhor, calma aí, Senhor, que pregação é essa? O que é que o Senhor está querendo dizer para a gente? Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Jesus olha para Pedro, ele diz no versículo de número 34: Pedro, tu vai ser o primeiro. Pedro, tu vai ser o primeiro. O galo nem vai ter cantado, tu já vai ter me negado 3 vezes, Pedro. Você não está entendendo o que está acontecendo. Você não está entendendo por que eu estou preparando vocês. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo, Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará.
Pedro, com o peito empolado, cheio de autoridade, ele diz no versículo 35: ainda que me seja necessário morrer, ainda que me matem, não te negarei. E todos os discípulos se levantaram e disseram: é isso aí, Senhor, nós estamos contigo. Qual diz a juventude, né? Estamos juntos. E diz o texto sagrado que chegou o momento do Getsemane. O Getsemane era uma parte do Monte das Oliveiras. O Getsemane é um lugar onde a mata era mais densa. No Monte das Oliveiras há um lugar no sopé do monte, aonde era chamado de Getsemane. E ali no Getsemane foi o lugar de maior sofrimento de Jesus. E eles chegaram neste lugar, e diz o versículo aqui de número 36, que Jesus, quando chega com eles no Getsemane, Jesus disse para eles: assentai-vos aqui, porque eu vou ali orar. E Jesus, quando ele vai orar, diz a Bíblia Sagrada que ele leva consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Por quê? Porque ele sabia que a hora da morte estava chegando, ele sabia que o momento da crucificação estava chegando, mas os discípulos não entenderam, aqueles mesmo que bateram no peito e disseram: Senhor, ainda que nós tenhamos que morrer contigo, nós não te deixaremos, nós não te abandonaremos. Eles foram os primeiros. Diz a Bíblia no versículo de número 38, que o Senhor Jesus Cristo, ele volta, e ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, vigiai comigo. E quando ele vai um pouco distante, ele se prostra sobre o seu rosto, e ele começa a orar e falar com o Pai. E na oração dele de angústia, ele começa a dizer: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E quando ele volta para os seus discípulos, diz a Bíblia que os seus discípulos estavam dormindo. Aqueles mesmos que juraram amor, aqueles mesmos que juraram fidelidade: Senhor, se for preciso, nós morreremos contigo, no versículo 35, mas nós não te negaremos. Eles já estão dormindo. E o Senhor então diz: nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Perceba, gente, eles não estavam nenhuma hora no Getsemane, não havia nenhuma hora que eles estavam ali orando, não havia nenhuma hora que eles estavam ali buscando a face do Pai. O filho estava buscando consolo no Pai, o filho estava buscando conforto no Pai. Por quê? Porque o filho, ele já estava sentindo a angústia da cruz, ele já estava sentindo as dores do Calvário, ele já estava sentindo a angústia da morte. Embora ele soubesse que ele tinha que morrer para dar salvação a mim e a você, embora ele soubesse que ele tinha que morrer para que os meus e os seus pecados fossem perdoados e nós não fôssemos contados com os infiéis, ainda assim, ele precisava buscar consolo e conforto no Pai. Por quê? Porque a dor era grande. E ele diz para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava falando assim: gente, a sua carne vai te pedir pelo pecado, a sua carne vai te pedir pela infidelidade, a tua carne vai te pedir pela ausência de comunhão comigo, a tua carne vai te pedir pela ligação com as coisas que são inerentes à carne. Mas se vocês vigiarem e orarem, vocês vão conseguir resistir à tentação, e vocês vão ter um outro espírito em vocês, um espírito de prontidão, um espírito de servidão, um espírito que está preocupado em agradar a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, minha gente, meus irmãos. Já passou da hora da gente entender que igreja não é lugar de realização, igreja é lugar de realizar e não se realizar, igreja é lugar de fazer e não de se fazer, igreja é lugar de nós agradarmos a Deus e não buscar que sejamos agradados por Ele.
Quão dura, pastor, é essa palavra? Pois é, meu irmão. Quem sabe você preferiria um altar nessa noite, onde alguém estivesse pregando para você carro zero, casa própria, onde alguém estivesse pregando para você uma vida financeira tremenda, onde alguém estivesse pregando para você que tudo que você tem feito vai dar certo. Porém, a mensagem que eu tenho de Deus para você nessa noite não é essa. Nem tudo que você tem feito vai dar certo, nem tudo que você tem colocado a mão vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque só será abençoado aquilo que for bênção de Deus para a sua vida. Nós precisamos entender que mais nos importa agradar a Deus do que aos homens, mais nos importa fazer a diferença do que sermos diferentes aos olhos das pessoas. Temos que ser diferentes aos olhos de Deus. E o Senhor, Ele diz: meu Pai, se esse cálice, versículo 42, não pode passar de mim sem eu beber dele, então que seja feita a sua vontade. E o tema da mensagem é discípulos parecidos com... E Jesus, a oração dele é: faça-se a sua vontade. A vontade de Jesus era obedecer ao Pai, ainda que essa obediência tivesse que conduzi-lo pelo caminho do Calvário, pelo caminho da cruz, ainda que ele tivesse que sofrer. E diz a Bíblia que Jesus, ele volta novamente para os seus discípulos e os encontra dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Jesus os deixa de novo. Pela terceira vez, Jesus vai um pouco mais distante, e Jesus os deixa de novo, e eles novamente adormecem. Então, versículo 45, Jesus, ele volta e diz o seguinte para os discípulos: agora vocês podem dormir. Agora vocês podem dormir, porque é chegado a minha hora, a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Eis que é chegado o que me trai. Diga assim comigo: Jesus, ele tinha tudo sob controle. Meu irmão, você pode surpreender os seus amigos, você pode surpreender, jovem, o seu pai, a sua mãe, você pode surpreender os seus irmãos, você pode surpreender os seus amigos, mas entenda, ninguém surpreende uma pessoa que ora. Ninguém surpreende uma pessoa que ora. Sabe por quê? Porque Deus sempre fala com ele, Deus sempre fala com ela. Ninguém surpreende uma pessoa que ora. Jesus, ele estava em constante oração, por isso ele se levanta e diz assim: está vindo aí. Está vindo aí aqueles que vão me prender, está vindo aí aqueles que vão me levar para o Calvário, está vindo aí aqueles que vão me maltratar, as mãos pecadoras estão subindo. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Você percebe que novamente Jesus não cita nome de pessoas. Novamente Jesus, ele diz assim: é chegado o que me... Isso aqui derruba a teoria. Isso aqui derruba a teoria da predestinação. Entenda isso, igreja, em nome de Jesus. Quando você ouvir alguém pregar, dizer: o Judas, ele foi dos 12, ele foi o predestinado para trair. Não, ele escolheu. Jesus, em momento nenhum, ele diz assim: eis aí é chegado o que me trai. Ele não diz assim: Judas está vindo com eles. Embora ele soubesse do coração dele, ele soubesse daquela escolha. Você está me entendendo? Diga amém. Diz a Bíblia que chegou Judas com os soldados romanos, e junto dele, diz a palavra de Deus, que veio mais uma multidão, que lançaram mão de Jesus e o prenderam. E diz a Bíblia Sagrada no versículo de número 51, para nós ganharmos tempo, versículo de número 51, diz a Bíblia que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão
puxou a espada, e esse é Pedro, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E quando ele fere o soldado romano, Jesus imediatamente, ele o repreende e diz: põe no lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Sabe quanto numericamente falando significa 12 legiões de anjos? Sabe quantos anjos representam 12 legiões? 72 mil anjos. Eu quero levar você a entender nessa noite, meu irmão, que Jesus Cristo, Ele se entregou porque Ele quis, Ele morreu porque Ele quis. Não foram os soldados que acharam Jesus, foi Jesus que desceu ao encontro deles. Veja o texto, 46, o versículo: levantai-vos e partamos, eis que é chegado que me trai. Jesus foi ao encontro deles. Não, se não bastasse isso, Jesus ele diz assim, eu poderia perfeitamente invocar aqui os anjos, 12 legiões. Ora, no Antigo Testamento a Bíblia não diz que o Senhor enviou um anjo, e um anjo do Senhor destruiu mais, um anjo do Senhor, ele destruiu mais de 100 mil soldados inimigos. E o Senhor Jesus diz assim: se eu quisesse eu poderia fazer isso. Como pois se cumpriria as Escrituras? Como pois iria se cumprir a palavra que diz que assim convém que aconteça? Como pois eu iria cumprir a palavra? Então Jesus disse à multidão: vocês vieram com um pedaço de pau, vocês vieram com porrete, com espada, como se vocês fossem prender um ladrão, um salteador. E na verdade todos os dias eu me assento com vocês, junto de vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas agora vocês se levantam como se eu fosse um ladrão, como se eu fosse um salteador, com um pedaço de porrete, com pau. Mas tudo isso, diz Jesus, aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos fugiram. Versículo de número 56, a última parte, vamos falar juntos. Então todos os discípulos... volta um pouquinho. Versículo de número 35, põe aí. A parte última do versículo de número 35. E todos os discípulos disseram. O mesmo que, pastor? Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Você está me entendendo, amém ou não? Volta no versículo 56. Leia para mim, igreja, por favor, no 3, a última parte do versículo 53. 1, 2, 3. Quem somos nós, afinal? Somos aqueles que estamos dispostos a passar pelo que for necessário para cumprir a palavra, para entrar no céu. Quem somos nós? Discípulos de Jesus ou discípulos de Judas? Quem somos nós? Nós somos aqueles que na hora do aperto, na hora da guerra, na hora da batalha, a gente foge. Quando nós somos questionados, a gente tem vergonha de dizer de fato quem a gente é. Na sua faculdade, no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança. Você é de Deus? Você é um cristão? Você é um crente? Não, na verdade eu vou na igreja, né? Eu vou na igreja. É uma maneira de negar,
é uma maneira de fugir. É uma maneira de demonstrar que somos discípulos de Judas e não de Cristo. Gente, os Judas do século 21, eles se manifestam não mais como Judas se manifestou. Ninguém está vendendo ninguém por dinheiro, mas nós estamos negando a eficácia do Evangelho e a eficácia do poder de Deus na nossa vida com atitudes insignificantes, atitudes muitas vezes bobas, que nós poderíamos demonstrar o amor de Deus pela nossa vida, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, e muitas vezes nós não o fazemos. O que é que tem te levado a negar? O que é que tem te levado a dizer quem você de fato é? Se alguém que andou com Jesus 3 anos e meio, na hora do aperto da luta, eles fogem e o abandonam, imagina você, que nós não tivemos o privilégio de andar com Jesus, não tivemos o privilégio de ser ministrados por Ele, nós cremos pela fé, e a fé é acreditar no invisível, a fé é enxergar aquilo que está estabelecido na região daquilo que os olhos não podem ver. Você acredita e vive pela fé. Mas como está a sua fé, discípulo de Jesus? Até que ponto você está disposto a ir com Ele? Andar com Jesus nos prepara para o Calvário. Andar com Jesus nos torna pessoas de oração. Andar com Jesus nos torna pessoas que conseguem enxergar além das circunstâncias. O Calvário não te pode fazer negar o Senhor. O Calvário não te pode fazer se afastar do Senhor. Qual é o meu Calvário? Qual é o teu Calvário? Eu não sei. Qual é o meu Calvário? Eu sei. O seu eu não sei. Eu não sei qual é o tamanho do teu Calvário. Eu não sei qual é o tamanho da tua luta. Eu não sei qual é o tamanho da tua adversidade. Eu sei de uma coisa: eu estou, como o apóstolo Paulo disse, eu também posso dizer nessa noite: Senhor, nada, absolutamente nada nos afastará, Senhor, do teu amor, nem as alturas, nem as profundidades, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nem o porvir, nada nos separará do teu amor, Senhor. Eu estou contigo, Senhor, eu estou preparado para o Calvário. O inimigo vive querendo roubar essa determinação da igreja, essa determinação do corpo do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus agora, ele é preso, é levado perante o Sinédrio. E Jesus, ele entra na casa de Caifás, e agora começa aquela luta toda que vocês já ouviram, que vocês já conhecem. Eles começam a buscar ocasião, eles começam a trazer pessoas, eles querem levantar alguma coisa contra Jesus, porque na verdade eles não sabiam que Jesus Cristo estava programado pelo Pai para morrer na cruz do Calvário. Não era um projeto humano, era um projeto de Deus. E eles começam a levar pessoas, e entra um, sai outro, e eles colocam as pessoas de frente com Jesus, e Jesus completamente já machucado, esbofeteado, cuspido na sua face. Eles levam as pessoas diante de Jesus e eles dizem: irmão Gércio, eles chegam e levam um exemplo, o Gércio diante de Jesus, e a pergunta era essa: irmão Gércio, você tem alguma coisa para acusar esse homem? Esse homem fez alguma coisa para você de alguma maneira? A pergunta era essa, Tiago. Esse homem te ofendeu de alguma forma? Você tem alguma acusação? Existe alguma coisa que você possa acusar esse homem? E diz a Bíblia, irmão Gércio, diz a Bíblia, igreja, que um após o outro saía, porque não tinha acusação, não tinha do que acusá-lo, porque ali naquele lugar, ali naquele pórtico, ali diante daquele homem que era a autoridade, a lei, estava um homem justo, estava um homem que não tinha pecados, estava um homem cujo qual estava sendo vituperado pura e simplesmente por causa de nós. Diz a Bíblia que eles até levantavam falsas testemunhas, versículo de número 60. Olha o texto.
Eles não achavam acusação, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas. Eles apresentavam testemunhas. Mas por fim, chegaram 2 testemunhas e disseram: esse homem, ele disse um dia numa pregação dele: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levanta, diz a Bíblia Sagrada, e diz assim: isso depõe contra ti. E o texto do versículo 63 diz que Jesus, ele guardava silêncio. O sumo sacerdote insistia, e ele dizia: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que Jesus respondeu? Você é que está falando, você é que está dizendo. Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês: que vocês verão em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Por quê? Porque ele tinha uma convicção dentro dele que nem a morte, nem a cruz, nem a campa fria era capaz, tinha poder suficiente para detê-lo, para prendê-lo. Ele sabia quem ele era. O sumo sacerdote, por sua vez, diz a Bíblia que ele rasga suas vestes e ele se levanta dizendo: ele blasfema, agora ele blasfemou. Vocês ouviram que ele blasfemou, e o que parece para vocês agora? E eles responderam: ele é réu, ele é digno de morte. E então, nesse momento, diz a Bíblia Sagrada no versículo de número 67, eles cuspiram no seu rosto, lhe deram murros, e outros o esbofeteavam. E quem era esse homem? Ele não era eu, não era você, meros mortais pecadores, dignos muitas vezes de padecer o que padecemos. Nós estamos falando do Filho de Deus, estamos falando do Cristo. E entre um soco, entre uma cusparada, entre um esbofeteamento, eles gritavam para o Cristo: profetiza-nos, revela-nos quem é que te bateu. Não bastava bater, não bastava esbofetear, não bastava machucar, tinha que zombar, tinha que debochar. E diz a Bíblia que o momento mais doloroso estava por acontecer, porque aquele que havia dito lá atrás: ainda que seja necessário morrer por amor a ti, estava para negá-lo. Na metade do Monte das Oliveiras está colocado ali a casa de Caifás, aonde Jesus estava sendo julgado. Do local aonde Jesus estava sendo julgado, havia uma brecha. Da maneira em que Jesus estava prostrado, apanhando, sentado diante dos homens, Jesus, ele conseguia virar o seu rosto, e pelo lado esquerdo ele conseguia ver o pátio, que era por onde passavam as pessoas. Havia ali um caminho das pessoas que subiam para o Monte das Oliveiras orar. E Jesus, ele olhava por aquela brecha e ele conseguia ver as pessoas. E nesse momento em que Jesus está sendo cuspido, em que ele está sendo esmurrado, em que ele está sendo esbofeteado, diz a Bíblia Sagrada que lá, por aquela brecha, quem é contemplado, quem é visto, quem é enxergado, ele olha e vê Pedro. Ele vê Pedro, o mesmo Pedro que havia dito para ele: Senhor, ainda que seja necessário morrer, eu não te abandono. Ainda que seja necessário morrer, Senhor, mas nós não te deixaremos. Ele vê Pedro,
Pedro era aquele discípulo que só sabia fazer da sua vida pescar. Ele era aquele discípulo que ele não tinha nada a não ser uma capacidade que era viver dentro do mar e vivendo da pesca. E quando o mar não dava os seus peixes, ele voltava frustrado. Por quê? Porque ele não tinha capacidade espiritual sequer de discernir aonde estavam os cardumes, a não ser por revelação de Jesus. Uma certa vez que Jesus disse para ele: lava as redes, volta em alto mar, joga do outro lado e você vai pescar. E ele obedeceu a Jesus Cristo, e diz o texto sagrado que ele pescou 153 grandes peixes, e pareciam que o barco ia se romper, e ele teve que chamar os barcos dos amigos vizinhos, porque a bênção era tão grande que ele não deu conta de desfrutar da bênção sozinho. Era este Pedro, e Jesus olhava pela brecha, e Jesus o via do lado de fora. Um homem destemperado, um homem que tudo que ele soube fazer foi lançar mão da espada e arrancar a orelha de Malco. E ele ouviu da boca do próprio Cristo Jesus dizer: aqueles que lançam mão da espada, pela espada hão de morrer. Jesus estava ensinando o ensinamento de Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, 8 e 9. Ele está falando sobre a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso também o homem ceifará. Aquele que semeia da carne colhe corrupção. Aquele que semeia do Espírito colhe vida eterna. Esse Pedro, Jesus olhava pela brecha e Jesus conseguia vê-lo. E diz o texto sagrado que quando Pedro estava ali assentado do lado de fora do pátio, aproximou-se de Pedro uma criada, e esta criada olhou para Pedro e disse: tu também estava com Jesus o Galileu. E Pedro, versículo de número 70, ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Ele negou diante de, mas ele negou diante de, diz o texto, que saindo para o vestíbulo, outra criada disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele, outra vez com juramento, disse, por favor, leia o texto, 1, 2, 3, não conheço tal. Versículo 73. Depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Deixa eu fazer uma pausa aqui nesse texto. Deixa eu dar uma palavra aqui para algumas pessoas que têm andado vacilante. Deixa eu dar uma palavra de Deus para algumas pessoas que têm andado com um pé no barco e outro pé no mundo. Deixa eu dar uma palavra de Deus aqui para algumas pessoas que têm servido a Deus e ao mundo. Deixa eu dar uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui que têm dividido o seu coração entre Deus e as trevas. Você pode ir o mais longe que você conseguir. Você pode tentar se esconder aonde você quiser. Mas eu digo para você nessa noite: aonde quer que você esteja, haverá sempre alguém que vai te reconhecer e que vai ser usado por Deus para lembrar você de quem exatamente você é. Escuta aí, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: você pode se afastar e se distanciar o máximo que você puder,
Mas lembre-se de uma coisa: o anzol de Deus está na tua alma. Um dia Ele vai puxar a corda e você vai ouvir pessoas te dizerem: você fala como um cristão, você tem conhecimento, a sua face é de alguém que andou com Deus. Mandou que me aemianai que ando reasubias. Gente, sabe o que acontece, igreja? Acontece que tem gente que faz uma aliança com Deus e leva na brincadeira, mas você não sabe que Deus não brinca com essas coisas. A aliança com Deus é uma coisa séria. Aquele que te chamou, Ele é poderoso para levar até o fim, guardar as suas alianças. E você pode muitas vezes se afastar, se distanciar, você pode não vir no culto, você pode ficar na sua casa, você pode passar um mês, você pode passar 2 meses sem congregar, sem fazer a vontade de Deus, mas eu quero dizer para você que isso não te torna uma pessoa igual àqueles que nunca conheceram a Deus. Pode ter certeza disso. Aonde quer que você esteja, haverá sempre alguém para ser usado por Deus e lembrar você de fato quem você é. É por isso que muitas vezes você está em determinados lugares e alguém chega e diz assim para você: poxa, mas você não é aquele, você não é aquela. Você não lembra que você falou isso e isso para mim? Você não lembra que você um dia pregou para mim, você me evangelizou, você falou de Deus para mim? Porque as pessoas acham, minha gente, que o simples fato, às vezes, das pessoas se entristecerem, o seu calvário muitas vezes aumenta de tal maneira, e você se sente como Judas, porque você deixou de congregar, você deixou de cear, você deixou de fazer, você deixou de obedecer, você deixou de comer do corpo, você deixou de tomar do sangue, você deixou de fazer comunhão, e a primeira coisa que Satanás faz é acusar, dizer que você é indigno, que você não merece, que Deus não olha mais para você, que o amor de Deus por você já não é mais o mesmo, que você não tem valor. Mas eu estou dizendo para você nessa noite, a mesma palavra que foi dita para Pedro, eu digo para você nessa noite. O Senhor te diz: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te condena. E aqui a condenação é no bom sentido, não é no ruim sentido não. E diz a Bíblia Sagrada que quando isso acontece, voltando para o texto, então Pedro, ele para tentar provar que ele não era, com medo de morrer, ele começa a praguejar. Ele começa a praguejar. Sabe o que é praguejar? É xingar. Ele começa a xingar, e não só xingar, diz a Bíblia que ele começa agora, ele vai jurar. Agora ele vai jurar, dizendo: eu não conheço esse homem. E imediatamente diz a Bíblia que o galo cantou. E o que estava acontecendo aqui? O cumprimento daquilo que Jesus Cristo havia dito aqui atrás. Para nós não perdermos tempo, nós não vamos voltar lá. Jesus havia dito: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E ele está cumprindo agora exatamente aquilo que Jesus havia dito. E o texto sagrado diz no versículo 75 que Pedro se lembrou das palavras de Jesus, daquilo que Jesus havia dito para ele: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E ele saiu dali e chorou amargamente. Judas, por sua vez, que havia sido o negociador que vendeu, diz a Bíblia Sagrada que aquele que o traía, vendo que Jesus havia sido condenado, agora ele manifesta o arrependimento. Mas eu quero dizer para você uma coisa: tome cuidado em nome de Jesus, para que os arrependimentos que você precisa ter hoje, eles não venham tarde demais. A Bíblia diz aqui que Judas, o que o traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. E aí então ele confessa, ele faz aquilo que ele deveria ter feito antes de vendê-lo. Ele confessa o seu pecado, ele diz: pequei traindo sangue inocente. E sabe o que ele escuta dos inimigos? O problema é seu. Que nos importa, isso é contigo.
ele atira as moedas para dentro do templo e sai. E diz a Bíblia Sagrada que agora ele vai se matar. Os sacerdotes, para não ficar com o peso do pecado sobre os ombros deles, o que é que eles fazem? Diz o texto sagrado aqui que eles pegam aquelas moedas e vão e compram um campo para servir de sepultura. Diz a Bíblia que chama-se o campo de um oleiro, ou melhor, campo de sangue. Por quê? Porque ele foi comprado com o preço do sangue das moedas que fora dada pelos homens inimigos de Jesus Cristo, para pagar a venda, o negócio que havia sido feita por Judas. Diz a Bíblia Sagrada que se cumpre então a profecia de Jeremias, e Jeremias diz: tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E agora Jesus está no palácio de Pilatos. Acompanhe-me para nós concluirmos. Jesus está no palácio de Pilatos. E quando Jesus está no palácio de Pilatos, a Bíblia diz que agora eles continuam a zombaria e buscando interrogá-lo. E diz a Bíblia Sagrada no versículo de número 11, que o governador o interroga e faz uma pergunta, e ele diz assim: és tu rei dos judeus? E Jesus diz: tu é que está dizendo. Agora ele começa a ser acusado. Mas deixa-me trazer uma coisa à sua lembrança. Pilatos não queria matar Jesus. Diga assim: ele não queria matar Jesus. Mas entenda, era preciso. Jesus, ele precisava morrer para que o projeto se cumprisse. E Jesus então, ele agora está no palácio de Pilatos. Pilatos não achava condenação, acusação contra ele. Então Pilatos se lembrou. Ele se lembrou de que toda a época de festa dos pães asmos, da Páscoa, ele tinha uma brecha na lei. Qual era a brecha na lei? Ele poderia libertar um prisioneiro que estivesse condenado. E diz o texto sagrado que ele então fica maravilhado por causa disso. Versículo de número 15 diz: por ocasião da festa costumava o governador soltar um preso, e escolhendo o povo aquele que quisesse. Então Pilatos diz: é a chance que eu tenho para que o sangue desse inocente não seja derramado nas minhas mãos. Ele vai e apresenta Jesus no pórtico do palácio, e juntamente com Jesus ele apresenta Barrabás. Ele diz para os soldados, escolham o pior prisioneiro que tiver. Escolha o pior prisioneiro que tiver dentro da prisão e coloquem ele ao lado de Jesus. Por que ele escolheu o pior? Porque ele entendia na cabeça dele o seguinte: não é possível que essas pessoas vão escolher o pior prisioneiro e não vão escolher o Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Mas por incrível que pareça, diz a Bíblia Sagrada que eles escolheram a Barrabás. Versículo de número 17 do capítulo 27 diz: portanto eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Então, e estando eles no tribunal, ele recebe uma dica da sua mulher, e a mulher diz para ele: Pilatos, não entra nessa questão, não derrubes o sangue desse homem. Mas os príncipes o persuadiram, e a multidão com eles, e eles começaram a pedir: solte Barrabás e matem a Jesus.
Existe um texto aqui que me chama muita atenção. E a Bíblia diz que eles começaram então a cuspir no seu rosto. O governador, versículo 23, diz: que mal ele fez. E quanto mais Pilatos tentava convencer a multidão, mais eles clamavam dizendo: seja crucificado, que ele seja crucificado. Versículo 24, Pilatos, vendo que não conseguia convencê-los, não aproveitava nada, ao contrário, o tumulto crescia, ele toma água, lava suas mãos, ele diz: eu estou inocente do sangue desse justo. E ele diz: considerai agora isso. E todo o povo respondeu e disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Versículo de número 25, coloca aí. E todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Quem já teve a oportunidade de ver aquele filme chamado Holocausto? Quem já teve a oportunidade de ver Holocausto? Quem já teve a oportunidade de ver algum, como chama? Nessas TVs a cabo. Quem já teve a oportunidade de ver o massacre que foi imposto pelos alemães, por Hitler especificamente, aos mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração? Quem já teve a oportunidade de ver esse histórico? Não dá uma pena? O que você sente no seu coração quando você vê aqueles homens, mulheres e crianças sendo jogados naquelas valas vivos, sendo levados para dentro daquelas câmaras de morte? Não dá uma dor no coração? Sim ou não? E se eu disser para você que foi uma escolha dos judeus? Pastor, prova para mim na Bíblia. Foi uma escolha dos judeus. Eu vou provar para você. Quando Pilatos está dizendo: não matem esse homem, não matem esse homem, o povo dizia: mata, mata, mata e solta Barrabás. Sabe o que é que os judeus falaram? E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos. Aí eu vejo gente chorando, eu vejo gente dizendo: eu não entendo por que esse massacre, por que essa crueldade, eu não entendo por que fazem isso com aquele povo, mas a terra não é de Deus. Está aqui. Eles clamaram e disseram assim: pode matar o Cristo, que o sangue dele seja cobrado de nós e dos nossos filhos. 6 milhões de judeus foram sacrificados por um homem chamado Hitler. Volta e meia, tem uma família, um bairro, uma cidade sendo bombardeada pela crueldade do ser humano, mas em resposta à opção que eles fizeram. Quando eles dizem que caia sobre nós o sangue do inocente, a conversa acaba ali. Diz a Bíblia que agora eles soltaram Barrabás e começaram a açoitar a Jesus. Jesus Cristo é crucificado. Quando Jesus Cristo é crucificado, vocês sabem que a cruz não era para ele. E porque a cruz não era para ele, ele precisou ter os seus ossos completamente desconjuntados para que ele pudesse caber naquela cruz. Vocês já sabem muito bem que aquela coroa não era para ele. Aquela coroa era para mim, era para você. Por isso ela não cabia na cabeça de Jesus.
Então, para que ela pudesse parar na cabeça de Jesus, diz a Bíblia Sagrada, que eles pegaram uma cana, versículo de número 29, eles pegaram uma cana, colocaram a coroa de espinhos sobre a cabeça dele, e em sua mão direita eles tomaram uma cana, e ajoelhando ele diante deles, além deles escarnecerem dele, dizendo: salve-se rei dos judeus, eles cuspiam nele, e eles tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. Por quê, pastor? Porque cada pancada que aquela cana dava sobre aquela coroa de espinho, aqueles cravos de 15 centímetros da madeira da acácia, elas perfuravam a sua cabeça, perfuravam o seu crânio, e o sangue escorria. Por quê? Porque não era para a cabeça de Jesus aquela coroa, aquela cruz não era para Jesus Cristo, ela não foi feita sobre a medida do corpo de Jesus. A cruz, minha gente, para quem não sabe, ela era feita pela medida do corpo daquele que morreria. E quando eles foram pregar Jesus naquela cruz, eu quero que vocês imaginem comigo a dor, porque a primeira mão você poderia pregá-la com facilidade, porque o corpo estava estendido, chegava um pouquinho mais para cá, colocava-se no furo do pórtico, o prego transpassava para que não rasgasse a carne, eles amarravam em torno do punho. Mas e a outra mão? A outra mão não alcançava no buraco da cruz. E diz a Bíblia que então eles esticaram o braço do mestre, desconjuntaram os seus ossos, para que o braço alcançasse o lugar. Agora eles perfuram, amarram, prendem, levantam a cruz, e o nosso mestre agora, ele cai com o seu corpo, o corpo vai para frente. Quando o corpo vai para frente, imaginem vocês os braços estendidos, os ossos comprimindo completamente o pulmão. Diz os historiadores que ele não conseguiria durar de 5 a 10 minutos na cruz se ele continuasse naquela posição. Por quê? Porque os ossos comprimiam o seu pulmão. Ele estava completamente jogado para frente, completamente, o seu pulmão totalmente pressionado. Então ele não poderia morrer assim. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não aceita sacrifício de carne sufocada. Então ele não poderia ser sufocado. Então o que ele faz? Ele faz o maior esforço do mundo e ele posiciona-se de novo. Ele levanta a sua cabeça, porque Jesus não abaixa a cabeça para o diabo. Jesus jamais vai abaixar a cabeça para o diabo. Ele levanta a sua cabeça, e mesmo no meio de todo esse sacrifício, diz a Bíblia aqui, ele rejeita beber do vinho, ele rejeita beber do fel, por causa do pacto. Quando Jesus está na cruz, em meio às dores, totalmente cravejado, cortado, diz a Bíblia que o anjo da morte, Satanás, ele se apresenta com o seu aguilhão. Quando ele se apresenta com o seu aguilhão, eu imagino agora o anjo da morte olhando e esperando. Ele olha para Jesus e ele diz assim: eu vim te levar, eu sou o anjo da morte. E Jesus, ele olha para o anjo da morte e ele diz assim: você não tem poder para me tocar. Como não? Eu sou o anjo da morte. Você não tem poder para me tocar, porque a morte, ela é o salário do pecado. E quem está aqui não pecou. Esse aqui não é pecador.
você não tem autoridade. É por isso, irmão, é por isso que a Bíblia é a coisa mais linda do mundo. É por isso que certa vez eu me lembro, Paulo pregando numa determinada igreja, Paulo cheio do Espírito Santo de Deus. Eu imagino Paulo rodando num pé só, cheio da autoridade, do poder de Deus. Eu imagino Paulo correndo e pregando impetuosamente a palavra de Deus. Paulo, ele vê Satanás aparecer na porta da igreja, e Satanás, ele se apresenta com o seu aguilhão, e Paulo começa a pregar, e Paulo prega, e ele diz: morte, ó morte, aonde estão os seus aguilhões, ó morte? E ele diz: tragada foi a morte pelo dono da vida. Tragada foi a morte. Era para morrer. Eu posso ir, mas não é você que vai me levar. Eu é que vou entregar o meu espírito. Eu é que vou entregar o meu espírito. Ei, Satanás! Você precisa entender isso, meu amado. Você precisa entender isso, igreja. Você precisa entender isso. Você é de Deus. Você é de Deus. Você está com Deus. A sua vida está com Deus. Tudo está no domínio do Senhor. Você pode, na autoridade do nome de Jesus, dizer: Senhor, tu ainda tens o controle da minha vida. Tu ainda tens o controle de todas as coisas. Senhor, tu és um Pai de amor. Por mais que eu seja um ser humano falho, tu és um Pai de amor. O Senhor é um Pai de amor. É por isso que quando ele vê Judas, ele não diz assim: eis aí o traidor, Judas é o traidor. Ele não diz, ele olha para Judas e diz: amigo, a que viestes, amigo? Amigo, como, pastor? Como é que pode alguém chamar de amigo aquele que trai? Como é que pode alguém chamar de amigo aquele que estava vendendo, que estava entregando? É por isso que eu disse para você, o tema da mensagem é discípulos parecidos com Jesus. Deus quer te dar essa capacidade. Deus quer dar essa capacidade para a sua igreja, de amar os seus inimigos, de abençoar aqueles que te aborrecem, de beijar aqueles que te odeiam, de abraçar aqueles que não querem te abraçar, de cuidar daqueles que não querem o seu cuidado, de amar aqueles que não te amam, de sorrir para aqueles que te fazem mal, de poder fazer o papel de Jesus. Precisamos ser discípulos parecidos com Jesus. E Jesus, ele diz: amigo, a que vieste? Jesus, ele diz: em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Ele entregou o espírito. Eu quero que você entenda muito bem isso. Ele entregou o espírito. Não foi Satanás que levou, não foi o diabo que levou. Ele entregou. Ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa-os. Com quem que você quer parecer? Com quem que você quer se parecer? Qualquer coisa que nos aborrece, a gente já está querendo matar, a gente já está querendo arrancar a cabeça fora, a gente já está querendo cuspir, xingar, não olhar mais na cara. Qualquer coisa que acontece, a gente se aborrece por qualquer besteira, por qualquer bobagem. A gente já quer dar as costas, já não quer mais cumprimentar, já não quer, a gente se cansa com facilidade. Pastor, eu já cansei de evangelizar, eu já cansei de falar de Jesus na minha casa, eu já cansei de falar de Jesus na minha família, eu já cansei, pastor, essa gente agora, eles que vão se ver com Deus, eles que se virem com Deus. Imagina se Jesus te tratasse dessa mesma maneira. Amigo, a que vieste? Eu me lembro, quando eu era garoto, na igreja, falava-se muito na igreja sobre objetivos de culto, sobre santidade, sobre vida com Deus. Era muito menos de nós e muito mais de Deus e da sua presença. O desejo de agradar a Deus
era exclusivo e específico. Hoje, infelizmente, se não houver um objetivo, uma troca, se não houver um algo além, as pessoas não querem saber mais de Jesus. As pessoas não querem saber mais do corpo de Cristo, de ser santo como Ele é santo. E Ele é aquele que, independente das suas falhas, independente dos seus pecados, Ele diz: amigo, mas eu não mereço, pastor. Não é por merecimento. Não é por merecimento. É pela graça. Amigo,